sabe quem é o Satoru, mas não tem a mínima ideia de quem é esse tal de Sano Haruto. Obviamente, né, a Nanase tá ali se mordendo, até porque ela sabe muito bem quem é o safado. Enquanto o Shirosaki tá do lado, comemorando que vai ser fácil se vingar. O Shirosaki então pergunta se a Ares está falando do garoto que consegue usar a habilidade de teia da aranha rainha. Ele viu ele sofrendo naquela luta, porém ele tem certeza que ele era um dos membros da Associação dos Caçadores. Além disso, ele viu muito bem a Nanase e o garoto conversando. A cena então muda pra espada com alguém perguntando se essa é a tal espada Calícia que eles conseguiram roubar. Um cara chamado Kurosaki Takumo de nível 301 tá impressionado com ela. A lendária espada que dá 200 níveis só de ser segurada. Ah, então seu danado, você é nível 101, né, o safadinho? Ele comenta que valeu a pena gastar milhões pra causar aquela quebra de dungeon e fazer o chefe sair. Até o mano da máscara, né, tá meio confuso que foi ele que fez isso acontecer. O Kurosaki então quer saber por que ele perdeu todos os aliados. Na hora o trouxa se agacha, pedindo desculpas, falando que eles encontraram um cara esquisito, mas ele já foi morto. Eita, rapaz, o líder, né, já passou aquela informação importante da quebra, certeza que esse coitado vai ser morto. Ele tá com uma mala de dinheiro no chão, falando pro cara aproveitar e viver a vida como quiser. O trouxa tá comemorando, mas eu aposto todo o dinheiro da mala que ele vai ser morto. E nisso ele pergunta se o cara, por acaso, não vai tentar vender informações da espada quando sair dali. O trouxa se levanta, né, falando pra ele esperar e diz que jamais faria algo assim. Já tenta recuar, falando que o líder é um bastardo que tinha o plano de matar eles desde o começo. Na hora, o Kurosaki manda um corte dizendo que quanto menos gente souber, melhor, até porque ele não quer ninguém batendo na porta dele. Com isso, o coitado é tacado na parede e rasgado no meio. É, né, rapaziada, quem apostou contra mim aí manda a maleta do dinheiro. Eita, mas só com esse único corte a durabilidade caiu de 10 pra 2. Que isso, filho? Dá pra dar mais 4 cortes com a espada. Cena seguinte, a ampulheta parece falar pra ele se lembrar que isso era um presente. De repente, o Haruto acorda no quarto assustado. A tatuagem no pescoço tava doendo e ele se pergunta se essa desgraça voltou a se mexer. O Satoru maldito que tava logo ao lado já dá-lhe um abraço, falando que tava com medo dele morrer. Ele começa a contar, né, de um grande ataque que apareceu do oceano e matou o bicho. Um outro acaba dali do lado, pergunta se eles estavam na ponte. Nosso garoto já tá cansado disso. Se levanta pra ir descansar um pouco, falando que esse rapaz tá muito agitado pra quem acabou de acordar. Porém, o cara na cama fala que, contrário das aparências, o garoto só queria o ajudar. Parece que foi o Satoru que salvou o protagonista antes da Nanase e o resto do grupo chegar. Nisso, o protagonista se lembra que o líder da guilda dele é o Shinoda Makoto, e esse garoto aí, né, é o Shinoda Satoru. Porém, decide deixar pra lá, nem ferrando que esse fracote era relacionado com aquela pessoa. Já no escritório do presidente, a Nanase pergunta se o Sana Haruto havia morrido mesmo. O grande confirma e comenta que ela não parecia muito surpresa, porque ela responde que não é incomum que um caçador morra. Nisso, o líder fala que eles conseguiram várias associações para ajudar na busca pela espada. Ares fala que eles vão precisar de caçadores de alto nível, até porque ela já localizou o lugar onde tá. O líder diz que ela é impressionante, ele sabia que eles eram bons, mas não ao ponto de saber onde o item se encontra. Pro que ela explica que a espada tem um padrão que fica preso nela que emite uma certa energia e é algo que ela pode detectar. A Nanase sabe que antes de tudo acontecer, ninguém tinha a informação que era fácil saber quando alguém roubava a espada, e é por isso que eles deixaram o Sano usar. E a Ares já avisa que a espada só tinha 10 de durabilidade, foi usada, então logo corre o risco de desaparecer antes de encontrar a mãe da Ares que sumiu 15 anos atrás. Os dois estão meio surpresos e a Nanase mostra o arquivo deles, falando que também não é a única que vem dando uma olhada no background de todo mundo. Ela sabe que ela vem guardando essa espada porque é uma forma de tentar encontrar a mãe dela que sumiu. Do nada, a Ares se levanta. Eu achei que ela ia ficar com raiva, porém ela só pede ajuda da Nanase, falando que não pode deixar a espada desaparecer. Andando pelos corredores, nossa querida mulher de negócio sabia que aqueles dois estavam escondendo alguma coisa. Além disso, esse negócio do caçador Sano ter morrido não fazia muito sentido. Ele não parecia o tipo de pessoa que desistia fácil assim. Nisso, o Shinoda aparece e pergunta por que ela tá tão emburrada. Ela fala que não é nada e quer saber o porquê ele tá ali. Que responde que tá na hora dela voltar pra guilda Seiji. Esse cara aí, eu acho que é o líder da guilda dela, que também tem alguma relação lá com o amigo do nosso garoto Shinoda. Porque, né, ele é Shinoda Makoto e o moleque lá é o Shinoda Satoru. E a Nanase então fala que o número de dungeons só continua aumentando enquanto eles perdem caçadores. Por outro lado, as outras guildas, ao invés de ajudarem, estão só criando companhias e ganhando dinheiro com a fama. E esse desastre da ponte foi a prova de que nenhum deles estava pronto para agir quando fosse necessário, e é por isso que ela não vai voltar. Além de tudo, tem muita coisa que precisa ser resolvida na associação e chama ele de pai. Rapaz, então ela é irmã do Satoru, filha desse cara, a família toda tá reunida. Só falta agora um genro, né? Eu sei de um garoto ali que é o brabo.
O pai então dá uma risadinha e fala para não levar isso tão a sério, mas avisa para dar uma passada no hospital antes de voltar. Em falar em hospital, tamo de volta nele. Haruto-san já tá no nível 76, que isso, filho? É o rei do level up? Ele tá meio decepcionado de que não deu pra copiar a espada, porém só as habilidades já foram mais que o suficiente. Sem contar que a habilidade de Berserker foi essencial naquele momento. Não só ele tava com 200 níveis a mais, como esse efeito do Berserker dobrou os status dele. E foi assim, né, que ele conseguiu cortar um monstro nível 400, fi. Com isso, ele recebeu uma recompensa bem interessante. Ele absorveu a onda de choque do Kueisha. O Ctrl-C usou uma evolução e transformou a onda de choque em uma habilidade de frequência ressonante. Além disso, a teia de aranha subiu para o nível 2, e agora quando ela ativava, ao mesmo tempo ele podia usar essa nova habilidade de ondas de choque aí, junto com a habilidade de chupar sanguinho. Ele tá ali no elevador todo feliz, não só ele tá ganhando várias habilidades, como elas estão se combinando naturalmente. Agora que eu fui ver, o nível dele tava 76 mais 200. Ô, editor, coloca aí a foto da janela de status dele de novo aí, rapaziada. Tá vendo aí, ó? Espero que o editor tenha me obedecido, né? O maldito me obedece. Ou seja, quando eu falei que ele copiou o efeito da espada, eu achei que ele tinha copiado só as habilidades, mas ele copiou o negócio aí de ganhar 200 nível também. Por isso que ele tá todo se achando no elevador, falando que agora ele é um incrível caçador 276. Nisso ele escuta uma voz familiar gritando no meio do salão. É a Nanase brigando com alguém, querendo saber por que não fugiram quando ela avisou que era perigoso. Na hora nosso garoto se esconde, ele não sabia que ela também ficava tão brava assim e quer saber por que ela tá ali no hospital. O esculacho tá sendo no Sator, né, que chama ela de One-chan, ou seja, irmãzona. E ele fala que a culpa é dela por não ter conseguido acabar com aquela criatura direito. Só aí que o Haruto se lembra que o nome dela, né, é Nanase Shinoda. Todo mundo é Shinoda, desgraça. Agora tá explicado porque aquele cara fortão não queria deixar o Satoru morrer porque a Nanase esculacha esse menino sem dó. Ela então pergunta sobre o Sano e quer saber se ele tá ali. Nosso garoto se esconde, até porque ele fingiu que fazia parte da associação quando chegou e conversou com o pessoal, né? Mas ninguém tem ideia que ele é só um aleatório da guilda dela, fracote que não serve pra nada. Ele tenta se virar ali querendo sair do lugar quando bate de frente com alguém. A pessoa já diz que ele sobreviveu. Eita, fi, óbvio, né, que é o Grant chamando ele de bandido de espadona. Isso aí é a pior situação pro garoto que tava querendo sair desse ileso. Na hora o cara o agarra pela gola e taca ele na parede, que isso, cara, vamos com calma, tá vendo espada no bolso por acaso? Porém, o Grant já sabe, fi, pergunta por que ele fingiu ser alguém da associação. O Haruto quer tentar se explicar, porém o cara só fala que tem certeza que ele tava trabalhando com aqueles lá que tentaram roubar. Na hora o menino percebeu que esse rapaz não vai querer escutar ele não. O Grant já tava sacando uma espada do portal quando a Ares apareceu e falou pra ele se acalmar e não usar um ataque como esse ali. Porém, ele veio pra dar uma espadada falando que se esse menino não morresse, ele não ia ficar satisfeito. Que isso, vamos com calma aí, loirinho, que nosso rapaz vai ter que usar um Ctrl-C pra cima de você. Frequência ressonante ativado e a espada inteira do cara se despedaça. Agora Nanase e o Satoru, que tava logo ali do lado, viu tudo. E a danada que dessa vez tá grandinha tá impressionada. Por que o Haruto tem a habilidade do chefe Kueisha? Que isso, fi? A cena do nada mudou pra um palco de K-pop ali com uma mina dançando. Os gados tudo torcendo e ela toda suada com seu abdomenzinho trincado. Cena seguinte, ela já tá entrando no carro e o nome dela é Arita Sara, profissão, membro do grupo Idol. Ela é caçadora por acaso? Os caras não deu nem nível pra gente ver, pô. Pelo visto, elas dão um tchau ali pras amigas Idol e todo mundo acelera. As meninas estão tudo querendo saber, né, se a Arita é ricaça de que família ela vem pra tá indo embora numa Ferrari. A Arita tava acelerando sua Ferrari, fez a curva fechada e ia bater num jeepzinho. Conseguiu frear por pouco e ainda se virou perguntando se o cara não olha pra onde dirige. A pessoa saiu do carro. Eita, era Kurosaki Takumi, fi, pegador de espada longa. A Arita, pelo visto, conhece que ficou quietinha. Ele tacou-lhe a espada em cima da Ferrari e pergunta se o showzinho foi bom. Ele espera que sim, porque agora eles iriam pra uma dungeon se ela tá interessada em as coisas voltarem a ser como era. Não tem ideia o que tá acontecendo entre esses dois, mas claramente, né, ela não tá muito feliz com a aparição dele. A cena então muda pra aquele prédio no qual o bandido de espada usou o ataque. O problema, né, é que obviamente não tem mais nada lá, chegaram tarde demais. A Nanase quer saber se isso quer dizer que eles vão ter que esperar de novo a espada ser usada pra caçar. E pelo silêncio ali da trouxa da Ares, parece que é o caso. Quando de repente o Haruto grita torre de sangue. É algo que o cara que tentou matar ele acabou falando quando ele estava desacordado. O problema é que parece que ninguém tem ideia do que é essa tal torre de sangue, então provavelmente é uma organização que opera nas sombras. O Grunt, por outro lado, avisa que ele tá com receio de que a espada não vai durar muito tempo se eles continuarem enrolando.
Nisso, a Nanase fala para não se preocupar que ela conhece uma pessoa que sabe todos os detalhes desses grupos. A cena então muda para uma garotinha ali se arrastando no chão. Ela recebeu a habilidade que tem 15 anos atrás de um ser esquisito. No começo, ela acreditou que era só uma caçadora despertada, porém, foi quando ela notou que a habilidade dela era um pouquinho mais misteriosa. Ah, danadinha tem o Ctrl Z, rapaziada. Desfaz a merda que vocês fez aí, vai. Agora eu quero saber, cadê o cara do Alt F4, né? Apesar que assim, né? Ele tem que dar Alt F4 nos outros. Se ele der nele mesmo, não vai dar muito bom, não. A primeira coisa que essa menina começou a fazer foi comprar um monte de item velho descartado e restaurar ele pra vender. Por mais que não fosse uma habilidade de cura, ela conseguiu ganhar dinheiro curando os outros. E você tem que, assim, eu entendi, não é de cura porque ela volta pro passado, né? Será que tem um limite? O que acontece? A garotinha tava fazendo tudo que podia pra ganhar dinheiro porque os pais estavam no hospital em condição crítica. Ela tentou restaurar eles pro estado original. O problema é que ela precisa de muito mais mana pra isso. Com a quantidade atual que ela tem, no máximo ela consegue recuperar alguns ferimentos pequenos. Foi por isso que, em busca de aumentar a mana dela, ela começou a se aventurar nas dungeons como uma carregadora de bagagem. Quando o pessoal se machucava, ela também fingia ser healer. O problema é que para pessoas comuns que despertaram não como caçadores, mas só receberam um talento, a vida era muito mais perigosa naquele lugar. Ela pede um pouquinho de mana ali pro cara, parece o Gold da Deep Web, que pergunta porque ela sempre tá implorando por isso. Obviamente, né, rapaz? Como uma garota sozinha na dungeon, os caras tentavam coisas que não deviam, mas ela logo cortava eles no meio. Eita, foi quando alguém apareceu dizendo que isso era muito interessante. Olha o maldito do Kurosaki Takumi aí. Certeza, né, que essa daí é a mina idol lá, Aritasara. Já no presente na casa dela, ele pergunta onde foi parar todo o dinheiro que ela ganha. Essa casa dela era ridícula. Que isso, filho? Tem um monte de champanhe ali nas costas, comendo aí, ó, sushizinho do Delivery iFood, mó bom. Rapaz, eu sou pobre mesmo. O Kurosaki pergunta se não tá errado uma idol como ela comer coisa de delivery 3 vezes ao dia. O maldito pergunta e ele mesmo responde, né, fi? Ela come e quando engorda, aperta o Ctrl Z e voltou a ficar gostosa. Mas ele já esperava que ela sempre fosse assim, até porque no dia que uma pessoa tava morrendo na frente dela, a primeira coisa que ela fez foi roubar o escudo do cara pra vender. Ele tem certeza que ela é igualzinha a ele. Mais uma vez, ela não parece muito feliz de estar interagindo com esse cara. Nisso, ela diz que nesse contrato ela não tá nem aí pra o que ele vai fazer. Porém, ela quer saber por que tem que ser uma dungeon dessa vez, se ele poderia só trazer a mana igual sempre faz. É quando ele mostra a espada caliça e fala que precisa que ela use o Ctrl Z nisso, porém óbvio que a quantidade de mana necessária era absurda. Ela não precisava se preocupar porque é a última vez que ela iria para uma dungeon. Surpresa, a Arita pergunta se ele finalmente encontrou um item infinito gerador de mana. Ele fala que não, porém tem uma possibilidade que algo assim vai aparecer. E pede para que ela venha com ele pra dungeon uma última vez. Tá muito mais parecendo que você vai arrumar essa espada aí, minha filha, vai ser morta, isso sim. Assim, então muda pra Guild Futuri. Nosso garoto e a Nanase estão por lá, e ele acha estranho que esses caras que tenham mais informações, mesmo sem ser o topo do mundo. Pro que ela explica que quando se trata de vontade de acabar com as dungeons e ter informações sobre ela, ninguém é mais informado que esse cara. Já na sala de reunião, fi, é o maldito do Shirosaki Masato. Ele mesmo, o rei do óculos com a cicatriz na cara. Que também tá comentando sobre o tal item de geração de mana infinita. É legal que nessa obra parece que gerar mana infinitamente é algo assim cotidiano, né? É como se fosse a coisa mais roubada do mundo. A Nanase fala que até onde ela conhece, esse item raramente aparece como recompensa da montanha do Golem, porém é um chefe extremamente difícil de ser derrotado. Ele diz que já sabe muito bem disso e é por isso que estão mobilizando um time inteiro para conseguir mais informações. E foi no meio da busca por essas informações que ele acabou encontrando essa tal organização da Torre de Sangue. Ele nunca tinha ouvido falar desses caras, mas parece que é um grupo interessado em terminar a montanha de neve dos golems. Na fachada parecia um time bem normal, porém eles eram piores do que ela podia imaginar. Eles matavam, assassinavam e roubavam qualquer outra pessoa que tivesse nos grupos das dungeons. Pro Haruto, o item de geração de mana infinita é inútil, né? Diferente de todo o resto do mundo que seria bem bonzinho. O que ele não entende é o que isso tem de relação com a espada e por que estão querendo matar o golem. Talvez estivessem querendo usar ela para matar o bicho, porém o item tinha pouca durabilidade e ele tem certeza que a espada em si é mais valiosa que aquilo. A Nanase então pergunta se o tal grupo da Torre de Sangue finalmente encontrou o chefe já que estão querendo se mover. Porém a Ares explica que nem ferrando. Essa dungeon foi descoberta 15 anos atrás e até hoje o item nunca foi encontrado. O Haruto ia perguntar como ela sabe que só manda ele ficar quieto que ela vai explicar, fi. E ela tá interessada e pesquisando sobre isso há muito tempo. Além de tudo, a montanha de neve era infame por ser bem difícil de ser completada.
É o tipo de dungeon que a maioria dos caçadores recusa fazer parte. O Shirosaki fala que é exatamente nesse tipo de lugar que grupos de assassinos gostam de levar suas vítimas, e ele tem certeza que algo se esconde ali. O Haruto quer saber quando que esses caras vão começar isso, ele explica que provavelmente logo, já que o recrutamento acabou. Como nosso garoto imaginava, esses malditos estão planejando tudo há muito tempo. E a Nanase fala que se esse é o caso, é melhor eles irem logo também. Na hora, chama pelo Shirosaki e pergunta se ele tem um grupo de ataque pronto imediatamente. Ele põe a mão no peito ali e diz que nem ferrando. A Nanase insiste, dizendo que sabe muito bem que a Guilda Futuro sempre deixa um preparado para dungeons que aparecem do nada, e é por isso que ele chegou na ponte aquele dia. Meio sem graça, ele fala que ela tem muitas informações, porém tem que entender que nem sempre são precisas. É óbvio que ele não tem um grupo preparado para ir num lugar como esse assim do nada. Não era uma dungeon qualquer, e sim a montanha de neve cheia de golems. Pra ser sincero, os golems é nível 40, não parece muito assustador. Pelo visto, o Shirosaki não tem opção, que já tá ali com todo o grupo e nosso garoto na liderança. O time começa a avançar, né, destruindo os golem, que na hora que você destrói já se regenera e volta no contra-ataque. O Shirosaki tá reclamando, falando que é por isso que ele odeia esse tipo de lugar. Porém, o danado é o Harry Potter da favela, trouxe os bichão tudo pra cima com a varinha, juntou, separou e explodiu. Umas pedras vermelhas começam a chover e ele manda todo mundo destruir os núcleos. É assim que você mata um golem de verdade. Os caras já começam a atacar o chão agradecendo. Enquanto ali do lado, o Haruto, coitado, tá segurando sua espadinha sem fazer nada. Um pouco antes, a Ares avisou que quando estivessem lá dentro da dungeon, era bom matar o máximo de golems possível. Isso porque essa era a condição pro mini-chefe aparecer. Ela pesquisou e descobriu que essa dungeon é do tipo de indução. Haruto, coitado, não tem a mínima ideia do que é isso, assim como a gente. E o Kurosaki fala que é por isso que ele odeia esses lugares. É o tipo de dungeon que tem uma dungeon escondida dentro. Normalmente, em uma caçada normal, você pode evitar a área dos fracotes e ir direto pro chefe, né, pra economizar tempo. Só que em dungeons de indução, você tem que conquistar uma área pra segunda área aparecer, pra terceira aparecer e assim por diante. E se você falhar uma única etapa, o resto das outras não aparecem. E Ares conta que 15 anos atrás, um erro causou uma espécie de ruptura nessa dungeon. Desde então, nunca se sabe se existe algo secreto ali ou se vai aparecer ou não. É por isso que não só você tem que matar todos os golems, como também matar eles o mais rápido possível. Já que o time dos adversários lá, né, também estão interessados na chave e eles querem chegar antes. De volta na dungeon, diz o Haruto que se ao menos tá com a espada na mão, ele tá confiante. Já dá um Ctrl-V na habilidade da teia de aranha e deixa o golem preso. Eita, preso não, fiquei. Se sua teia de aranha aí despedaçou o bicho. O pessoal tá vendo ele usar essas habilidades aí, né? Então meio surpreso, nunca viram alguém com poder de chefe. Enquanto isso, a Ares está fazendo uns encantamentos de gelo, travando os bichos no lugar, enquanto o Mori avança e os finaliza. Mais um golem vem pra dar um soco nos coitados dos coadjuvantes, né, fi? E aí não tem quem salva não, eles tomam em cheio mesmo e morre tudo. Opa, só que a braba tá chegando, rapaziada. Podia ter chegado matando o bicho, né, mas chegou pra fazer pose, minha filha. Que isso, ela encostou a mão e ativou a onda de choque do Kueisha também? Ah, danadinha, ela também tem essa daí? Achei que nosso garoto era todo exclusivo, parece que, né, tá manjado essa habilidade dele. Ela pergunta se todo mundo tá bem, que responde que sim. Porém, no meio de todos, ela nota um anime que esconde na cara. Na hora, chama pela pessoa e vê que é o Satoru de novo. Lá vem esse desgraçado. Que se defende, dizendo que ele é um membro oficial do grupo do Haruto, então é óbvio que ele ia tá ali. Obviamente ela tá confusa, né? Desde quando Haruto, nosso garoto, tem um grupo. Já de volta no hospital, na hora que o protagonista falou que tava indo pra dungeon, o maldito caiu no chão fazendo chilique. Dizendo que queria caçar com o senpai mais uma vez e não ia deixar ele sozinho não. No segundo que ele concordou, ele ficou todo radiante e brilhou. Porém, o protagonista falou pro safado que ele só ia se entrasse como parte do grupo dele. De volta na dungeon, a Nanase não tem ideia do que o Haruto tá pensando. Nisso, o Satoru fala que ela tem que respeitar mais o senpai. Vem no rosto e diz que ele viu com os próprios olhos. A pessoa que cortou o Kueisha no meio foi o Haruto. A Nanase começa a perceber que realmente, desde a última vez que eles se viram, ele parecia estar mais forte. Sem contar que as teias de aranha dele agora estavam gerando algumas explosões que realmente lembravam as habilidades do Kueisha. Talvez a história do Satoru fizesse sentido. A pergunta é como isso aconteceu. Em outra parte da dungeon tá o casal inusitado. A garota K-pop e nosso querido bandido. Querido não, né? Esse maldito. Ele tá numa montanha logo ali em cima, vendo todo mundo sofrer logo abaixo. O grupo dele inteiro tá ali caçando, eles estão só esperando a chance perfeita pra começar a se misturar com o pessoal e depois fazer um ataque surpresa. O problema é que ali no meio tinham dois caçadores de alto nível e não existia a habilidade de furtividade que eles não vão conseguir detectar.
Ao menos desde que eles não se aproximassem demais, talvez fosse o suficiente para completar a missão. O Kurosaki concorda e fala para eles se lembrarem que eficiência é o lema da guilda deles. Nisso pergunta se a Arita tá conseguindo acumular a mana necessária. Isso porque esses negócios de encher mana que ele comprou é extremamente caro e só para conseguir preencher um deles você tem que matar mais de 100 monstros. Aquela ruptura de dungeon que aconteceu lá na ponte foi causada por ele usando vários e vários disso. A Arita só quer saber quantos negócios desse ele vai precisar para conseguir restaurar a espada. Ele responde que ao menos uns 20, então ela quer saber se eles vão ficar ali se escondendo até a hora chegar. O cara fala que, por enquanto, esse é o plano. Ainda mais considerando que a próxima etapa da dungeon tem uma barreira que só pode ser cortada pela espada do dragão Calícia. A Arita quer saber aonde ele conseguiu uma informação como essa. Porque ele manda ela não se intrometer muito que não vai ficar sabendo dos detalhes não. Ela fala que tá meio ansiosa e que os planos dele são esquisitos como sempre. Porém, uma encarada, ela já pede desculpa falando que tava brincando. Desde que eles têm um contrato, ela não tá nem aí pro que ele faz. Óbvio que o objetivo dela é conseguir o item da mana infinita para restaurar a mãe e o pai dela. De volta na pancadaria, nosso garoto avisa que eles já mataram mais de 200, porém não parecia estar diminuindo. Mais um núcleo cai de um ogro e ele pega na mão, só que dessa vez ele sentiu que esse parecia um pouco diferente. Estranhamente, o negócio sozinho sai da mão e vai pro chão. Nisso, Shirosaki fala que o processo tinha começado. Eles tinham acabado com a primeira subjugação e estava na hora da segunda zona. Teriam que vencer o mini-chefe da Montanha de Neve. O Golem de mudança nível 150. O bichão já parece tacando-lhe a mãozada em todo mundo. O Shirosaki fala pra eles recuarem. A criatura se desfaz inteira, né, fi? Mas o nome do bicho é Golem de mudança. Certeza que ele vai se reconstituir. Obviamente, em um segundo ele tá de volta e o Shirosaki dá-lhe mais uma, fi. Toda vez que o bicho quebra, o núcleo dele meio que foge pra outra área e aí se reconstitui em volta. O Haruto tem a ideia de tentar parar o movimento do núcleo usando a teia da aranha. Com um Ctrl+Vzinho, o ataque pega em cheio e o Golem começa a tentar se reconstituir. E conseguiu com tranquilidade, sua teia de aranha foi inútil. Agora eles vão ter que achar uma forma de acabar com o bicho antes que os restos se reconstituam. Alguém então manda ele sair pra trás e quando ele olha, é a querida Nanase dando uma explosão azul no meio do peito do bicho. Porém, mais uma vez, o Golem parecia não se importar muito. Ataque físico ou ataque mágico, tudo parecia inútil. Ela comenta que eles vão ter que combinar e o Shirosaki fala que isso aí é mais do que óbvio. Nessa hora, o Haruto começou a entender porque todo mundo queria evitar essa dungeon. Que foi bem o que a Ares tinha falado pra ele antes, né? Que é bem por esse chefe aí que essa dungeon é tão difícil. Como é uma dungeon de condução, é inevitável, sem contar que o núcleo vai ficar absorvendo o resto dos golems caídos e fazer a vida dele quase que mortal. O Shirosaki explica que eles não só vão lutar contra o chefe, como também contra o resto de tudo que eles mataram antes. A quantidade de tempo necessário para fazer isso era gigante, normalmente a razão da maioria dos grupos nem quererem pisar naquele lugar. O problema é que, óbvio, né, pro último chefe aparecer, esse aí tem que ser morto. A Nanase fala que eles vão vencer isso destruindo o núcleo ou acabando com o resto de todas as outras criaturas. De volta na treta, o chefe tá envolto num monte de chama azul. Só que pela gotinha de suor, você sabe que o negócio não tá fácil. O monstro parece começar a se reconstituir nas costas dela. Na hora, ela consegue se virar e dar-lhe mais um fogo do inferno. O Haruto queria ajudar mais, o problema é que se ele ativar os poderes da espada, a Ares, que conhece muito bem, vai perceber na hora. Obviamente que ele é um garoto cauteloso, não quer que ninguém nesse mundo saiba que ele tem um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ao menos quando se trata disso, ele é espertinho. É nisso então que ele se lembra que ele ficou com aquele item do urso da ponte. A habilidade 1 que esse item dava era que permitia prender o alvo por um certo período, e a habilidade 2 é que dava uma quantidade de dano. Na hora o danado, né, rapaz? Já dá-lhe no Ctrl+C, Ctrl+V. Sem contar que esse Ctrl+V dele vai em cima da habilidade da aranha, e agora não só o negócio causa onda de choque, como prende o bicho, agora prende com mais firmeza ainda, né, porque colocou a habilidade do urso em cima. E a segunda habilidade da garra agora consegue absorver um pouquinho de mana e um pouquinho de HP. Na hora ele parte para cima, falando que finalmente vai poder ajudar um pouco. Mais um tempo se passa, agora Nanase tá encarando um campo inteiro em chamas. O grande estava assustado, se perguntando se essa maluca realmente tá querendo derreter todos os pedaços do golem. E assim como antes, a criatura se reconstitui nas costas dela. Ela dá-lhe mais um golpe de fogo, fi. Quem é que tá dando mana pra essa danada? O golem, porém, passa com tranquilidade e vai pra dar uma mãozada nela. Pelo visto, né, a tal da mana começou a acabar. Só que, rapaz, quando o waifu tá em perigo, é a hora do Chad brilhar. Já transformou o bichão num casulo e tá atorando swag. Tanto a Nanase quanto o Shirosaki não conseguem acreditar que ele tá imobilizando um chefe desse nível. Porém, o seu rapaz só manda ele atacar logo e parar de ficar olhando.
Isso porque ele achou uma forma de conseguir fazer o núcleo parar de se mexer. O Shirosaki decide nem reclamar. Só fala que tudo bem, porém ele vai pagar depois por estar querendo ordenar ele a fazer coisas assim. Manda mais um ataque de chão, mas a criatura começa a se desfazer. No meio de tudo, o núcleo aparece. E bem nessa hora, nosso garoto dá Ctrl V com a habilidade da teia. Só que como agora tá combinado com aquelas presas do urso, ao invés de formar uma teia, forma meio que uma boca cheia de dente que imobiliza o núcleo. O Shirosaki sabe que essa aí é a habilidade daquele urso lixo e não acredita que o garoto conseguiu improvisar dessa forma. Enquanto a Nanase começa a se lembrar que ele tinha a habilidade do chefe da aranha. E ele foi bem a pessoa que sobreviveu junto com aquele cara. Ele também estava lá na luta do Kureisha. Eu achei que ela estava começando a deduzir, né, que ele é o Ctrl-C, Ctrl-V, porém ela só tá feliz que ele tá sempre presente. A Ares elogia nosso rapaz e nisso tá todo mundo animado, falando que finalmente uma chance de destruir o núcleo apareceu. Porém, quem tava por ali não gostou nada disso não, foi o trouxa do Kurosaki Takumi. Até a Arita ficou confusa, se perguntando como aquele moleque parou o movimento do núcleo. O problema é que eles dependiam que eles continuassem lutando para ficar acumulando mana ali. E na hora, o Shinoda fala que eles vão ter que dar um passo à frente do plano e era para todos entrarem em posição. Rapaz, o grupo dos mascarados tá passando ali nas costas de todo mundo e ninguém nota nada. A Arita pergunta se ele realmente precisava se envolver pessoalmente. Pro que ele responde que com aquele garoto esquisito ali que estava bloqueando o movimento do núcleo, as coisas tinham ficado um pouquinho mais complicadas. Enquanto a Arita estava ali parada cercada pelos recipientes de mana, o Satoru estava se aproximando e vendo isso acontecer. Ele conseguiu notar que o cara que parecia o líder saiu, só que o que ele tem que fazer? E outra, o porquê aquela garota tá ali e por que ela tinha tanta mana acumulada. Ah, agora a gente vê porque esse maldito tá invisível. Um pouco antes de entrar na dungeon, o Haruto entregou um item pra ele, né? Falando que esse daí ajudava a ficar camuflado. Era pra ele lutar o mínimo possível e quando achar uma oportunidade, ficar invisível e caçar pelo inimigo que provavelmente também estaria por lá. De volta na dungeon, o Satoru tá confiante, até porque nosso protagonista tem o Shirosaki e a Nanase por perto. Na verdade, eu vi a imagem e achei que era isso que ele ia falar, mas o garoto já confia tanto no nosso Haruto, né, que ele só considerou ali os três de igual pra igual. Os dois líderes de guilda falam pro danado que ele que vai finalizar já que capturou. Deu carta branca pro ganancioso, fim na hora ele dá-lhe uma espadada no núcleo que explode. Com isso, o maldito golem da mudança foi destruído. Danado já fica todo cercadinho dos level up. E obviamente recebeu a coisa mais importante, que era a chave do coração selado, que era o que dava acesso à próxima parte da dungeon escondida. O Grant fala pra Ares que agora ela tá ficando mais perto de ver a mãe dela. Isso daí tá empolgado, me. Só conseguiu uma chavinha, calmou. Ela responde exatamente isso, falando que o verdadeiro desafio só começou. Enquanto o nosso Haruto, né, tá mais interessado em dar uma olhadinha na sua janela de status. Ganhou mais 9 níveis e, obviamente, todos os status subiram. Se ele ativar o poder da espada, ele deve ter um poder próximo de alguém do nível 285. Logo, logo, ele ia se tornar um caçador capaz de farmar sozinho. Ele tá comemorando ali igual um idiota, enquanto o Shirosaki se pergunta se esse aí perdeu a cabeça. Para ele era ridículo alguém comemorar tanto depois de matar um chefe mediano como esse. A Nanase, porém, falou óbvio, né? Você tá reclamando dele comemorar, mas você tava passando fome pra matar esse bicho. Ele tenta responder que era só mais uma questão de tempo pra finalizar, quando, de repente, algo aparece nas costas dele. Não só na dele, como pilares se erguem em volta de todo mundo. Pelo visto, era uma espécie de bomba que eram plantadas por caçadores para matar monstros. Só que agora, né, fi, tava sendo usada contra eles e na hora o Shirosaki fala para todo mundo se agachar. O lugar inteiro explode. Rapaz, isso aí foi bomba atômica. Que isso, filho? Nossa, os caçadorzinhos já tá tudo triturado no chão, coitado. Alguém podia dar um Ctrl Z aí, né? Seria bem conveniente. Andar no meio dos corpos, o Kurosaki fala que foi bem caro para deixar tudo isso armado. Se ele ignorasse a crueldade, realmente era a solução mais eficiente. Porém, de repente, alguém grita falando que o achou. Pela teia de aranha vindo na direção, vocês já sabem quem é, rapaz. Que isso, Haruto se jogou na cara e coragem vindo no mano a mano. E na hora reconheceu a maldita espada de Calícia. Porém, né, como sempre, ele vai tomar uma no meio do peito, até porque ele tem um Ctrl Z, né? Vamos abusar. Uma encheu no meio da barriga, tacou ele na parede. A Nanase se ergueu e chamou pelo Sano. Ao ver isso, já tacou ele também um fogo do inferno no cara. O pessoal pediu pra ela se controlar, né? Porque tinha mais gente por perto, porém ela não tá nem aí, mandou-lhe a barragem. O lugar inteiro foi varrido e agora é ela que tá cuspindo sangue. Ô, minha filha, usou tanta mana assim? Cadê nossa K-pop idol aí pra dar um Ctrl Z? Eu sei que ela é inimiga, mas por todo aquele talento do artista, a gente sabe que já já ela vem pro time.
O Kurosaki vai usar uma habilidade de recuperação para ajudar ela, porém na hora a Ares fala pra ele não fazer isso. Mais uma vez os inimigos, tava usando aquele negócio lá, né, que não pode absorver ou usar mana, senão você sofre. A gente então vê meio que uns passos de sombra ali e o Kurosaki saindo de perto do Haruto. Na hora, o Shirosaki reconhece aquela como uma habilidade proibida. Um poder de camuflagem tão perigoso que a associação não permite que os caçadores usem. O bandidinho dá uma olhada pro chão e vê a espada ao lado do nosso rapaz. Assim que ele toca nela, a posse do item é movida para ele. Se a gente parar pra pensar, na realidade é assim que as coisas funcionam, né? Se você pega alguma coisa, ela vai pra você. A obra é tão focada em deixar tudo igual a um jogo que deu a volta no mundo pra chegar no mesmo lugar, fi. O cara comemora que conseguiu o que queria, mas na hora já agarra nosso rapaz, falando que não pode deixar essa variável viva. O Haruto, porém, mesmo sendo estrangulado, diz que tá pensando exatamente a mesma coisa.